Eu quero te mostrar atividades de aquecimento para a alfabetização. Você já ouviu falar? Bom, deixa eu te explicar como elas funcionam e qual o propósito desse tipo de trabalho. Eu elaborei aqui as fichas que vão ser utilizadas com as minhas turmas. Então, por exemplo, eu tenho uma turma, como eu tenho uma turma de alfabetização, eu vou trabalhar com os alunos essas atividades de aquecimento no início da aula e também no final da aula para sistematizar as habilidades que eu trabalhei tanto em matemática quanto em leitura e escrita. Então, eu quero te mostrar as de matemática agora, que já estão prontas. As fichas, elas têm esse formato e você vai imprimir e vai fazer esta dobra aqui, ó. Você vai fazer uma dobra, certo? As fichas são numeradas e elas estão desenvolvendo as habilidades de senso numérico, ordem numérica, cálculo mental, problemas matemáticos, percepção de quantidades, contagem e quantificação. Então, eu tenho todas essas habilidades inseridas aqui no trabalho. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, então, como eu disse, senso numérico, cálculo mental, ordem numérica, relações de quantidade, problemas matemáticos orais e valor posicional. Todas essas habilidades, elas estão inseridas nos jogos que vão ser usados durante o aquecimento. Então, veja, por exemplo, uma ficha de cálculo mental. As crianças vão retirar da caixa por esta ficha, vamos dizer que elas retirem a ficha número 2. Então, a professora vai fazer no jogo de forma coletiva, ela vai mostrar esta pergunta. O resultado está correto? 4 mais 5 é igual a 9? Bom, as crianças vão fazer mentalmente este cálculo e vão dizer se está certo ou errado. Depois, a gente tira uma outra carta, por exemplo, a carta número 1, também foi dobrada da mesma forma. Vai sair, o resultado está correto, 4 mais 5 é igual a 10. Então, as crianças vão responder positivo, negativo, sim, não. Então, elas vão dar a hipótese delas com relação a este questionamento. Todas as atividades, por exemplo, elas vão do 1 até o 10. Então, são 10 perguntas de cálculo mental. Depois, eu vou trabalhar quantidades, relação de quantidades, números maiores ou menores. As fichas mudam, então, a cor aqui. Agora, você veja que as de cálculo mental eram as amarelas. Agora, elas são as vermelhas. E a pergunta que vai ser apresentada para as crianças no jogo coletivo. Qual é o número maior? 8 ou 6? E assim, aí eles vão responder da mesma forma. Ah, prof, é o 8. Ou eles vão pensar sobre isso. Ó, agora, por exemplo, a ficha número 2. Qual é o número maior? 4 ou 5? Eles também vão ter que pensar e vão te responder positivo, negativo, certo e errado. Então, aqui você tem, então, também vai ter as fichas até o 10. Depois, a gente vai trabalhar com ordem numérica e vai apresentar para as crianças, enquanto eu converso contigo, eu já estou dobrando, os antecessores e os sucessores. Então, por exemplo, a cartinha número 1 do treino dessa habilidade pergunta, quem vem antes? Ó, quem vem antes? Aí as crianças, você pode dizer, quem vai responder essa pergunta para mim é o João. E aí, João apresenta a resposta para o aluno. Ou então, depois, você vai perguntar para um grupo, uma dupla, né? Na cartinha número 2, pergunta, quem vem antes? E assim, eles vão jogando. Aí, depois, isso eu trabalhei antecessor, são 10 cartas. Aí, agora eu trabalho com o sucessor. Quem vem depois? Então, vão ter mais 10 possibilidades deste material. Olha, quem vem depois? Essa é a carta 1, aquela que eu te mostrei a 2. Aí, depois, nós vamos trabalhar ainda a ordem numérica, mas nós vamos trabalhar com o número que vem no meio.
Então, por exemplo, aqui na cartinha 2, que já mudou a cor, agora é rosa, o outro era azul, e o primeiro que eu te mostrei era lilás. Assim você pode pensar. Hoje eu vou trabalhar com este agrupamento, então você vai ter 30 cartas com 30 possibilidades. Aí aqui, quem está no meio? Entre o 4 e o 6. Qual é o número que se encaixa aqui na ordem numérica? Outra cartinha com esta mesma pergunta. Quem está no meio? Tá? Então, você tem 10 cartas aqui. Aí depois, já para os maiores, nós vamos trabalhar com valor posicional. Outra habilidade que está inserida ali nos jogos. Quanto vale o número vermelho? Então, este aqui vale 10. E assim, você vai ter outras cartas, como por exemplo aqui, a carta número 2 deste material. Número 2. Quanto vale o número vermelho? 4 unidades, tá? Aí depois a gente vai trabalhar com a relação de contagem e quantificação. Aí eu vou te mostrar com apoio no material dourado. Mudou para o laranja. Qual é a quantidade? Aí eles vão ter que fazer o cálculo mental. 1, 2, 3, aqui tem 30, mais 2, 32, né? Ou também vai até o 10. Aqui a outra possibilidade. A carta número 3, por exemplo, 10, 20, 1. Ou, para os menores, nós vamos apresentar, então, quantidades menores. Aí eu já fiz uma marcação de uma cor diferente para você perceber que aquelas ali, essas cartas aqui, que estão marcadas em verde, elas têm duas funções. A primeira, trabalhar uma quantidade inferior a 10 com as crianças e também a habilidade de cálculo rápido, como a gente fala, a subtização, ou seja, a criança observa e ela não vai fazer a contagem, ela vai enxergar e vai acionar o seu conhecimento de súbito daquele padrão numérico que está estipulado na carta. Veja que aqui eu tenho 5, mas aqui nesta carta eu também tenho 5, porém aqui eu tenho uma distribuição diferente das peças do material dourado. Também trabalhando o reconhecimento de padrões numéricos, o cálculo mental e a quantidade, nós vamos apresentar cartas que apresentam um dominó. Aqui na carta verde, na sequência de cartas de dominó, as crianças vão precisar fazer a adição mental de 5 mais 5, descobrir que é 10. Elas não vão receber os números, elas vão receber peças de dominó. Também uma outra possibilidade é quando as crianças vão receber agrupamentos, como por exemplo esse. Aqui tem 5, tá? É uma outra forma de reconhecimento de padrão numérico. Continuando o reconhecimento de padrão numérico e identificação de quantidades. Carta número 2 do padrão verde, quantos tem aqui? Eles vão descobrir que aqui tem 10, porque dentro da grade numérica que eles já utilizam no trabalho de sala de aula, quando eu preencho a grade, eu tenho 10 elementos. Quando eu não preencho a grade, eu vou ter, aqui eu tenho 8, sobraram 2. Então, aqui mais uma forma de trabalhar com as crianças o reconhecimento de padrões. Aqui já um trabalho de percepção. A pergunta é, quantos são iguais? Então, todos são círculos, porém, quantos são iguais na cor? Aí eles vão fazer a contagem, são iguais na cor, 5 elementos. E assim, outras possibilidades que vão sendo entregues. Muito legal que a partir terminadas as possibilidades das cartas, nós vamos então agora para a parte dos problemas matemáticos e eu vou te mostrar agora nessa sequência. Na parte de problemas matemáticos, nós vamos usar problemas matemáticos que vão estar organizados nas cartinhas dos gatos e nos ossos dos cachorros. Então, assim, aqui dentro nós temos problemas matemáticos que envolvem a adição, subtração e também a divisão. Eu tô te mostrando na sequência.